Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Muito boa tarde, seus espectadores de Hora de Ares. Hoje só estou eu, o Paulo Rezende Ribeiro, por questões de saúde, não pode estar presente. Aproveitamos aqui toda a equipa e o nosso convidado, que apresentarei já de seguida, para lhe desejar as melhoras e um rápido restabelecimento. Não fugindo à tradição, convidamos os nossos espectadores e ouvintes a subscrever. Se eu fosse o Paulo Rezende, diria os sininhos, algures, o subscrever, mas, sobretudo, partilhem, comentem, critiquem, porque é disso que depende também a continuidade da Hora de Ares. Vamos continuar com este novo formato, com um convidado, sempre um convidado muito especial para nós. Hoje teremos connosco o Dr. Pedro Casimiro, do Grupo de Recreação Histórica do município de Almeida, mas antes disso, da Associação Napoleónica Portuguesa. Num primeiro programa, nós já falámos aqui anteriormente em recreação histórica, eu e o Paulo Rezende, num sentido lato, num sentido abrangente. Hoje começamos retomamos, digamos assim, o tema com quem está no terreno. Não há de faltar muito tempo para fazer quase 20 anos, às nossas contas. Eu sou um pouco suspeito porque iniciei o processo exatamente com o Dr. Pedro Casimiro, mas também posso dizer que o Dr. Pedro Casimiro foi a pessoa que levou isto muito mais a sério, muito mais de seguida e que ajudou e foi a ponta de um projeto, neste momento em alcance nacional. Não querendo correr o risco, porque tenho tendência a fazer isso, a monopolizar a palavra, eu vou então passar, digamos, um bocadinho a bola para o Dr. Pedro Casimiro, porque temos uma história comum, mas vou deixar que ele a conte, e que não começa na recreação histórica, começa noutro tipo de hobby, vendo dizer que a recreação histórica pode não ser só um hobby, é um instrumento, neste momento já o consideramos como um instrumento de divulgação cultural e de preservação do património. Deixou de ser um hobby, melhor, não deixou de ser um hobby, porque continuamos a adorar. Para além de ser um hobby. Para além de ser um hobby, não é é o hobby. Penso que nesta altura atingimos uma maturidade. Perdoem-me se calhar o pretenciosismo da palavra, mas se calhar não é assim tão pretencioso, de sermos instrumentos e agentes culturais. Por isso, Dr. Pedro Casimiro, permite-me, vamos deixar as formalidades, porque somos amigos há muitos anos. Pedro, como é que começamos isto? Conta-nos a história, porque eu penso que começou no Museu Militar de Porto, na escala 1,72. 1,72, exatamente. Antes de mais, quero agradecer o convite para cá estar presente. Nós é que agradecemos. Sou também um seguidor da Hora de Ares. Muito obrigado. Acho que é um contributo relevante a nível da divulgação da história e dos vários períodos históricos, das várias vertentes da história, em especial da história militar, que se calhar é aquilo que a ambos nos entusiasma mais. E é um mote e a motivação para dedicarmos muito do nosso tempo e se calhar algum do nosso dinheiro neste investimento cultural. Que embora algum, foste metafórico. que embora de natureza voluntária, alguém tem que o pagar e como não há financiamento regular para este tipo de situações, agora já há algum. Quando começamos não havia, era zero, portanto. Qualquer evento onde nós participássemos, as locações, a alimentação, na altura a pólvora, que era de venda livre, era tudo custeado pelo bolso dos recriadores históricos. E, efetivamente, tudo começou mais ou menos em 2013, 2014, que éramos ambos frequentores do Museu Militar. 2003, 2004. 2003, 2004, exatamente. Isso não mintas em relação à idade. Isso era para tentar tirar 10 anos aqui ao meu cadastro. 2003, 2004, exatamente, éramos frequentadores, ainda somos pontualmente, do Museu Militar do Porto e pronto, foi um desafio que tu lançaste. Penso que foste das primeiras pessoas a participar nesse projeto. Foi uma conversa, eu há bocado, e já agora permitam-me, porque é para ver também, esqueci-me e não me esqueci. O Dr. Pedro Casimiro é formado em Direito,
Portanto, e tenho mostrado, eu peço desculpa, irá me ajudar, Direito tributário e fiscal. Direito tributário e fiscal, por isso cuidado. Exato. E agora é mostrando em Direito da União Europeia. Direito da União Europeia, o que é de toda a pertinência, então eu diria que é um mostrado de interesse estratégico. Sim, sem dúvida. Isto só mostra que também somos transversais. Eu sou de História, o Pedro é de Direito, mas posso dizer com toda a propriedade que o Pedro lê os livros de História como um homem da História. Eu sei disso porque das nossas longas conversas no caminho para Almeida, desde o tempo em que levava horas a chegar lá, porque era a IP5, até agora, mais rapidamente com a A25. Mas Pedro, retomando a palavra no Museu Militar, quer dizer, foi uma confluência de interesses, porque pouco tempo antes de nos conhecermos, no contexto de jogos de guerra, de que teremos brevemente aqui também um amigo nosso, penso eu, espero que ele aceite o convite. Ele é Jorge Faria. O Jorge Faria, que penso que é da Polícia, é inspetor da Polícia Judiciária. Pouco tempo antes, tinha havido uma famosa conversa com dois amigos meus, nossos, pelo menos um conheces bem, que é o nosso grande amigo José António Faria Silva, e o Jaime Regalado, que conheces mais residualmente, até por causa do trabalho de investigação e até trabalhar com o Vítor Raquel em termos editoriais, numa cervejaria perto de Santa Apolónia, em que se falou da necessidade de começar a construir, digamos assim, o que era a recriação histórica para o período napoleónico, porque se aproximavam-se os bicentenários. Os bicentenários e começavam a ver, salvo erro, Pedro, penso que veio um pouco nessa sequência e ajuda-me, porque tu apanhaste logo esse processo, só falhaste um, que foi os convites que nos foram remetidos pela organização de Ferrol, certo. Que foi as primeiras recriações que fomos, acho que nem tínhamos uniformes. Antes de Ferrol, acho que foram Medina de Rio Seco. Medina de Rio Seco. Depois Ferrol foi aquele em que fomos com um número maior de participantes e já com alguma, digamos assim, com menos improvisação de... Certo. Lá está, era a questão económica e não sabemos propriamente... Com uniformes de marinha inglesa, salvo erro. Sim, eles precisavam de inimigos, então eram uniformes de marinha, em que eu lembro que a minha pobre cartola da faculdade foi pintada de preto. Foi recondicionada. Foi recondicionada e o nome do navio ainda por cima ficou errado. Em nome da história. Em nome da história. Não, foram tempos, eu diria que foram tempos heroicos, mas foi no Museu Militar que, por um lado, eu fiquei fascinado e foi na altura que se jogava o DBA, nos tabuleiros 50-50 com os teus exércitos fabulosos da antiguidade, em que eu joguei e era sempre derrotado e comecei a pensar, bem, ele derrota-me no tabuleiro, vou fazer uma proposta. Para a escala 1 e 1 e não exatamente, isso ficou na história, na nossa história pessoal. Olha, Pedro, vamos passar de 1,72 para de 1 para 1. Podias não ter gostado. A verdade é que tornaste na alma, ou numa das partes da alma, e muito mais do que eu, da construção de um projeto. O projeto foi sempre um trabalho de equipa, não é? Portanto, houve uma evolução durante muitos anos. Almeida, o município de Almeida foi a entidade que nos acolheu desde a primeira hora. O início, de facto, houve várias pessoas que agora já estão desligadas da recriação histórica, que tiveram um projeto conjunto e uma colaboração conjunta. Estou-me a lembrar do Rui Fonseca, da Clarinda Fonseca. Sim, foram exato. Os principais... O Dr. Costa Reis... O Dr. Costa Reis, que era o Presidente da Câmara. Primeiro Presidente da Câmara, que nos recebeu naquele famoso dia que levámos o PowerPoint. Exatamente. É isso. E aqui aproveitámos, isso nos estão a ver, penso que também nos veem os nossos camaradas de Almeida, mas isto é para todos. O nosso saudoso amigo, que sentimos muita falta, o Paulo Amorim. O nosso companheiro Paulo Amorim, que foi quem nos recebeu. Exatamente. A primeira pessoa que nós conhecemos do município de Almeida foi o Paulo Amorim. Fez uma coisa muito importante. Apresentou-nos o restaurante Granitos. O Granitos, exatamente. Fomos lá que fomos almoçar. As pessoas pensam que isto é chalaça, mas é aqui que se constroem os laços. É, exatamente. E dali fomos para a entrevista com o Dr. Costa Reis. E a partir daí lançou-se um projeto que transformou Almeida. Transformou, principalmente a nível das pessoas, não achas, Pedro? Porque sim, sem dúvida. Eu tenho ideia, quando nós chegámos lá, que as pessoas nem sabiam. Quando a primeira vez fomos muito a sério, que éramos 11 caçadores, 6, exatamente. Uma boa parte dos almeidenses não fazia ideia do que lá estávamos a fazer. Sim, e havia alguma memória
de eventos, principalmente, e aliás, exclusivamente organizados pelo Exército, das evocações, da evocação do Cerco de Almeida, mas de facto terá sido a partir de 2005 que começou a haver essa regularidade. O município de Almeida, desde o início, percebeu o potencial que o projeto tinha a nível de divulgação cultural e, digamos assim, foi o caminho que se percorreu, que teve uma evolução fantástica, teve uma adesão não só em grande parte da população de Almeida, de muitas pessoas que muito deram e dão ainda a este projeto, sem as quais era impossível fazer seja o que for, porque lá é que está, de facto, no caso do Grupo de Reconstituição Histórica, é lá que está a nossa sede, é lá que está a nossa alma, digamos assim. Ela tem um mérito, é que o núcleo que se formou foi de tal maneira forte que arrastou para lá pessoas do Porto e arrastou para lá pessoas de Lisboa e de outros pontos do país. Exatamente, Ele foi construído, podia ter arrancado um projeto paralelo em Lisboa, outro no Porto, mas não, teve esse efeito congregador. Quero explicar isso. O que é que nos fascinou? Foi também a Fortaleza de Almeida? Sem dúvida, sem dúvida. Aquele monumento único, aquele património edificado único a nível peninsular e europeu, não é? Que estava um pouco fora da linha mestra, digamos assim, em termos culturais, em termos de projeção nacional, era aquilo que de facto nos fascinava. O papel da Almeida no contexto da Guerra Peninsular, tudo isso despertava em todos nós o facto de podermos circular pelas muralhas com as nossas réplicas de armas de fogo, com os nossos fardamentos históricos e reviver, de facto, esse enquadramento histórico ou cultural em Almeida acaba por ser único, ainda hoje o é. E é o que fascina muitas das pessoas portuguesas, não só, mas também estrangeiros que visitam Almeida, esse fascínio que tem, aquele enquadramento, e que de facto teve o apoio a nível municipal, teve a colaboração dos cidadãos, sim, mas também de outras entidades. O nosso amigo Faria Silva, obviamente, foi uma das pessoas que... Também um dos pilares que em Lisboa nos garantiu muitas situações, sobretudo com alterações legislativas, sem dúvida, a nível da posse das armas e bem, pronto, temos que concordar que sim, e da própria uso porque convirá a explicar às pessoas, embora elas já estejam a calcular que fazemos o napoleónico, há uma certa complexidade na recriação napoleónica, ou melhor, na verdade, tudo que passar para lá da arma branca, nós não vamos... Eu não vou aqui dizer, Pedro, até porque isto, talvez no segundo programa que se vai abordar, que a arma branca seja muito mais fácil de fazer recriações porque a arma branca, porque são licenças mais fáceis, mas nós lidamos com explosivos, nós lidamos com pólvora. Exatamente. Lidamos com pólvora, com armas e explosivos. E antes que as pessoas... nós não pomos munições dentro dos nossos mosquetes, não pomos munições dentro dos nossos morteiros, nem dos nossos obus. Podíamos pôr, mas não pomos. Podíamos pôr, mas não pomos. Cumprimos a lei. Exatamente. Mas também por essa razão, talvez desde cedo, e isso é o que está por fazer, talvez seja o projeto de doutoramento do Paulo Rezende, que é fazer uma análise e construir, quer dizer, não é bem um manual de boas práticas, mas fazer uma imensa reflexão sobre essas condicionantes que a recriação histórica tem, que é uma da coisa que é fundamental. E como tu sendo do direito, eu sei que o direito não é um guarda-chuva para tudo. Mas é importante essa transversalidade no conhecimento. É segurança. Mas só para esclarecimento, já existe um manual de segurança, nós em Almeida já o elaboramos, já aprovamos. Exatamente. O manual de segurança que regula as boas práticas ao nível da utilização e do disparo das réplicas de arma de fogo, das armas brancas, que inclusive, tenho conhecimento que já foi adotado, eu não diria adotado, mas está em arquivo na Direção Nacional da PSP, como, digamos assim, como referência a esse nível. Exato. Aliás, eu penso que o pau não é bem por aí, mas é umas boas práticas a nível também dos comportamentos, dos posicionamentos. Isso talvez seja preciso, porque a segurança não vai as só... distâncias de segurança, tudo isso. E mesmo a postura das pessoas. Eu sei que é difícil, mas há posturas, não é? Eu quero um bocadinho analisar isso. Agora também não estou aqui a fazer publicidade, porque também outros estudos já foram feitos anteriormente. É uma ideia que está no ar, que é criar exatamente uma série de hábitos, porque quando estamos em recriação, isso eu pergunto, tu entras na pele da pessoa. Eu não digo da pele da personagem, porque isto é outra coisa que vamos aproveitar aqui para dizer.
para quem nos esteja a ouvir, que seja da comunicação social, nós não somos figurantes. Nós somos recriadores. Esse é um problema com o qual nós nos debatemos em qualquer entrevista. É uma coisa impressionante. Nos meios de comunicação social, que a primeira coisa que nos pergunta, então, quantos figurantes estão presentes neste evento? E desperta logo essa nossa... Ou então nem nos perguntam, e depois numa notícia do jornal, estiveram 450... Eu recordo quando foi aqui no Porto, aquele memorável evento que nos deu muito trabalho. Exatamente. Está agora a iniciar-se outro que é do bicentenário das guerras de 1820, mas quando foi o bicentenário das invasões francesas, e eu acho que aqui acho que me permites que diga que foi um esforço muito bem concertado entre a Associação Napoleónica Portuguesa e o papel fundamental que teve a Junta Metropolitana de Porto. E temos que dizer com quem? Com o professor Emílio Gomes. Sem dúvida. A reação dele foi faça-se e fez-se. E, por exemplo, esse é o tipo de... são pessoas que marcam a diferença neste tipo de projetos. Exatamente. Porque se não fosse o professor Emílio Gomes, não se tinha feito um bicentenário não se tinha da posto Batalha do Porto 690 homens aqui na em cidade. 2009. Portanto, foi a sensibilidade cultural e histórica desse nosso amigo que permitiu esse projeto, que congregou não só a área metropolitana... E depois também outra pessoa que foi fundamental, que estava ali na sombra, que era a doutora Ana Paula Abreu. Exatamente. Que era a mulher do terreno. Era a mulher do terreno que na reunião de vereadores conseguia, entre ela e o professor Emílio Gomes, conseguiu pôr os vereadores, porque isto foi importante, isto foi metropolitano. Exatamente. Conseguiu pôr os vereadores a atuarem em uníssono, alguns mais tarde, outros mais cedo, mas acabou por haver um consenso, e as forças de segurança, a capitania. Portanto, foi um... Hoje me surpreende que éramos tão jovens no sentido organizacional. Se fosse agora, se calhar... Agora já seria talvez mais fácil. Não, talvez ainda nos desse a borboletinha na barriga, mas ainda hoje penso como é que conseguimos ter tempo com as nossas famílias, com os nossos filhos a crescer, em supervisionar a chegada dos estrangeiros. Estamos às portas dos quartéis, porque também o Exército foi inexcedível com a cedência de espaços, que na altura o antigo Regimento de Artilharia 5, que hoje é a unidade de apoio do Comando Pessoal. E o Regimento de Transmissões. E o Regimento de Transmissões. Exatamente. Que abriram as portas de par em par. Exatamente. Inclusive o Regimento de Artilharia 5 havia lá um treino especial, com centenas de soldados de várias unidades que estavam congregadas na mesma altura, mas que mesmo assim nos cederam uma parte do espaço e deram-nos todo o apoio. Temos que agradecer ao Exército e à Marinha, no caso à Polícia Marítima, da Capitania do Porto, Capitania do Porto, que interrompeu o trânsito no Rio Douro para poder fazer a travessia. Quer dizer, nós fomos fazendo... quer dizer, Almeida, foi quando a Almeida começou a transpor-se para fora. Sim, nessa altura, na cerimónia oficial, que foi aqui na Rotunda da Boa Vista. Exatamente, aqui mesmo em frente. Exatamente, estava cá o Sr. Presidente da Câmara de Almeida também, o Sr. Professor Batista Ribeiro. Exatamente. Estava o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, o Dr. Rui Rio, e as autoridades civis, autoridades militares, e estavam mais de 400 recreadores de toda a Europa, não é? Que de facto, e não só, porque nessa altura, e é esse se calhar a mais-valia que mostra que de facto a história de Portugal está enraizada, está na raiz, está na matriz da nossa sociedade. Porque esse foi um projeto exemplar, a meu ver, que trouxe até voluntariamente outras entidades, as juntas de freguesia, a Associação de Comerciantes do Porto, que nos permitiu limpar, entre aspas, a Ribeira, que estava completamente, e como está hoje em dia, cheia de mesas, cadeiras, restaurantes. Ficou completamente limpo. E só foi possível graças à colaboração voluntária da Associação e juntamente com os comerciantes, porque ninguém conseguiria obrigá-los... E com a boa vontade, porque ninguém conseguiria, legalmente, obviamente, obrigá-los a tirar seja o que for. Quer dizer, e temos também a Symington, que se dispôs a Symington, que teve também um papel espetacular, fundamental, que investiu muito dinheiro em garantir a travessia, o aluguer dos barcos Rebelo, para garantir a travessia do Rio Douro durante do evento. Portanto, e além disso, tinha na mesma altura feito uma edição de um livro, não sei se recordas. Foi a tradução da Memórias do Capitão William Moore. As memórias do William Moore foram traduzidas pela Alteia, que era a editora da doutora Zita Seabra. Exatamente. É isso. E penso que o lançamento
Foi feito na sala principal da feitura inglesa. Exatamente, é isso. Não foi bem no evento, mas coincidiu. Eu peço imensa desculpa de não me recordar do nome do senhor engenheiro. Peço desculpa, já não me recordo, mas ele teve a amabilidade de nos trazer e ofereceu-nos um exemplar a cada. E que é, de facto, um livro fantástico, não é? Exatamente. Não só em termos de história, mas também da história do Porto. Exatamente, que se recomenda e que nos ajudou-nos a entender muito aquilo que era necessário para a recriação. Completamente. Isto para dizer aos nossos ouvintes e espectadores que, no nosso caso, nós não somos nem melhores nem piores, nem estamos aqui a tentar assumir protagonismos fáceis. Muito pelo contrário. Mas foi sempre um ponto de honra no trabalho dos grupos de recriação napoleónica, porque eu aqui já começo a dar um bocadinho o mote, porque outros surgiram na nossa esteira, e nossa esteira e lado a lado. A esteira parece que estão atrás. Não estão de maneira nenhuma. Foi a necessidade de investigação. Foi a necessidade de se investigar. Sem dúvida. E é essa a diferença, é uma das diferenças da recriação histórica napoleónica. Temos pessoas que fizeram um trabalho fantástico a esse nível, o Sr. Engenheiro Faria Silva, desde logo, que é uma pessoa de referência pelo conhecimento e experiência que tem, mas também os nossos amigos, o casal Eugénia Guedes e Joaquim Guedes, que fizeram e continuam a fazer um trabalho de investigação fantástico, sem os quais muita da evolução que se registrou não era possível. Portanto, fizeram e continuam a fazer, mas é um trabalho de equipa. Há muitas outras pessoas que, se calhar, não teríamos tempo para enumerá-las a todas. Não, e pedimos desculpa. Não queremos prejudicar estamos com elas todas, se nos estiverem a ver, não pedimos desculpa se deixamos alguém de fora. Podemos arranjar um programa só para ler a lista. Se concordares, arranjas uma hora diária especial só para ler a lista das pessoas para prestar o devido preito. Recriadores, autarcas. Exatamente. Em termos de autarcas, temos também um exemplo fantástico, que é Amarante. Amarante fez o bicentenário, comemorou o bicentenário da Ponte Amarante no mesmo ano do Porto, alguns meses antes, e que também foi um município que, desde a primeira hora, com um entusiasmo fantástico, com todos os meios ao dispor, fizeram tudo o que era possível para conseguir, de facto, também um evento espetacular. Nós temos um historial interessantíssimo e começou... agora é interessante ver que nestes anos que passaram tão rápido, foi também a capacidade com que Almeida, tendo um grupo de recriação histórica que se foi formando lá, nós durante algum tempo não teve o GRAM. Durante algum tempo a ANP que se juntava lá. Se eu estiver errado, corrijo-me. Mas, quando falámos do Paulo Amorim, também temos que falar da doutora Paula Costa e todas as outras. Quando se foi formado o CEAM, o Centro de Estudos de Arquitetura, Paula Sousa, peço desculpa, Paula. Ela não leva a mal. Ela não leva a mal. É que eu detesto usar os termos, os neologismos anglo-saxónicos, mas aos spin-offs. Ou seja, os produtos derivados. É que com o trabalho que tu fizeste em Almeida... Que nós fizemos. Pronto. Mas hoje és tu hoje é que sou eu o protagonista. Protagonista. Houve a necessidade ou a visão, e a Clarinda também foi decisiva nisso, e o marido, o Rui Fonseca, de criar os colóquios e os congressos associados à recriação. Começar a dar uma bitola científica. Desde a primeira hora. Desde a primeira hora. A criação do Museu Militar, ou do Centro Interpretativo de História Militar de Almeida, e que aí foi indiscutível. As publicações. As publicações que só numa edição foram cerca de 12. Exatamente. Contando com uma delas, eu não vou subvalorizar, não é uma questão de subvalorizar, mas quer dizer, não é qualquer Câmara que tenha um supra-sumo da história militar como o René Chartrand a colaborar. Gratuitamente e desde a primeira hora que abraçou o projeto. E só não pôde lá estar presente porque o Canadá é um bocado longe, mas desde a primeira hora disse que sim. Não é? Portanto, tudo isto foi um trajeto e foi interessante. E também não podemos esquecer pessoas muito importantes ligadas ao Museu Militar de Lisboa. Era o que eu ia dizer. Nosso coronel, e um abraço, que eu sei que eu penso que ele de vez em quando vê, que eu partilho com ele, quando ele não está a fotografar os seus pássaros. Ele permite-me isto pela amizade que nós temos e pelas fotografias, porque é um fotógrafo
Aliás, do Sr. Coronel Ribeiro de Faria, que foi uma pessoa fundamental para... Exatamente, é isso. O Sr. Coronel Ribeiro de Faria e a sua equipa. E a equipa, exatamente. Eu não direi nomes aqui, só por uma razão, porque eu não sei se os nomes que eu penso estariam, na altura, a acompanhá-lo. Penso que haveria uma colega minha de curso, que era militar, que era a Teresa Correia, etc., um outro amigo que agora é arqueólogo na Câmara de Libertadores Meios, que estavam na equipa do Museu Militar de Lisboa, exatamente, e que permitiram, quer dizer, a recriação histórica permitiu que se fizesse um núcleo museológico que compreendeu o período napoleónico, mas depois foi mais ambicioso e foi ao período romano e veio à Primeira Guerra, pelo menos. Exatamente. Não é? Que agora é o Museu Histórico Militar de Almeida, Exatamente. que é também uma referência. Ainda hoje tinha a um nível posto da Beira Alta. que foi, exatamente, da Beira Alta e atrevo-me a dizer que no entorno territorial, excluindo a raia fronteiriça, o desenho raiano, não penso que tenha paralelo tão perto mesmo na Extremadura espanhola. Não é? Isso também acabou por pôr Almeida no mapa em vários aspectos. Não é? Sem dúvida. Não é? Até porque a média de visitantes, segundo a última informação que eu tenho, é cerca de 10 mil por ano para um pequeno museu periférico. A Almeida é periférica, tendo por referência os grandes centros urbanos nacionais, e isso diz alguma coisa. 10 mil com tendência possivelmente a aumentar. Exatamente, tem sido sempre crescente, a média tem sido sempre crescente, e isso mostra de facto a projeção que existe a nível de divulgação não só da Fortaleza, mas também do próprio projeto cultural que está corporizado em toda essa envolvência. E temos ainda alguns minutos, depois passar. Haverá uma segunda parte, certamente. Nada está ainda. Não está nada dito. Não está tudo dito. Não está tudo dito. Não, nada dito, porque é tal programa especial para ler as listinhas, todos claro. Era de toda a justiça. E era melhor para ler. Foi a própria evolução interna do grupo. Começámos por ser caçadores, depois. Queres contar um pouco a história? Como éramos 11 caçadores, porque a farda era bonita, todos gostávamos de carabinas Baker. A tropa de elite, a preferência pela quisemos tropa de elite. Quisemos todos ser os ramos do sítio, mas depois caímos um pouco, passa a expressão, caímos um pouco a ficha, apelar à diversidade diz-nos como é que chegamos ao 23 ou ao 4. É a realidade mesmo clara da Fortaleza, não é? Exatamente. Não, portanto, a partir da criação do GRAMA, ou seja, do Grupo de Reconstituição Histórica do Municipal de Almeida, que teve a sua criação em termos factuais em 2006, Sim. que fizemos os treinos aqui no Porto, a maior parte dos elementos eram do Porto e arredores, os treinos começaram por ser feitos no Museu Militar do Porto, depois fomos fazer treinos para o Regimento de Artilharia número 5, na altura alguns estudantes, até amigos dos filhos do casal Fonseca. Exatamente. Portanto, era a base. Depois agregamos os nossos amigos. O Stefan, por exemplo. O Stefan também. O nosso amigo Geralmente depois juntaram-se e fizemos a primeira esquadra de infantaria do Regimento de Infantaria número 23. Portanto, que era foi a primeira unidade criada no Grama. Pois. Depois disso, no ano seguinte, surgiram as peças de artilharia, que também, lá está, é mais um projeto que deve, não é muito, é tudo, quer ao Joaquim Guedes, quer ao António Guedes. Portanto, são os nossos e o Museu pais. Militar de Porto que forneceu... Ora bem. Portanto, que se dispôs a fornecer uma peça para servir de juntamente com a colaboração do Sr. Coronel Carvalho, exatamente. Nosso grande amigo, um outro amigo também que não podíamos esquecer de falar dele. Manuel Jorge Pereira de Carvalho, coronel retirado, retired, mas retirado, mas sempre ativo. E que já o convidei para ir a Almeida. E oxalá que seja este ano que ele nos faça o favor de voltar a fazer uma visita ao Almeida. O Neto também está convidado automaticamente. Portanto, foi também graças à colaboração muito próxima do Museu Militar do Porto, esses nossos amigos, que se criou algo que era e ainda é único em Portugal. Em termos de enquadramento, agora principalmente com a peça de artilharia de 6 libras, não é? Sim, que é algo único. Aliás, no minutinho que resta, essa questão das peças de artilharia, devo esclarecer as pessoas que foi calculado tudo. Desde
primeiro, a investigação do desenho dos reparos, da evolução, porque foi introduzido o reparo inglês, conforme anda a história. Passou-se do reparo antigo de Valéry para o reparo inglês. Pronto. Mas não foi só essa a questão, foi a questão que se punha que materiais usar e que segurança temos. Porque nós estamos a falar, no caso das peças de 3 libras, de cargas de 110 gramas de pólvora. Exatamente. Mas a peça do 6-pounder... São 200 gramas. São 200 gramas. 250, depende das condições atmosféricas. Só dizer às pessoas, estas peças estão certificadas e testadas. Não só em Portugal, mas foram a testar... Foram certificadas pelo Centro de Certificação de EIBAR, em Espanha. Exatamente. Portanto, tem uma certificação que vale em qualquer país da Europa, não é? Exatamente, em termos metalúrgicos, em termos de resistências de aço, etc. Exatamente. Estamos a falar de níveis de segurança de algo muito sério, que é artilharia. Segurança não só para o público. Isso é uma preocupação constante. Quando começamos uma recriação, no momento em que começamos a recriação, algo que sempre nos Sim, é uma das preocupações a preocupação com o público. E mas também a para preocupação com os recriadores. Claro, porque nós adoramos aquilo que fazemos, nós levamos a sério aquilo que fazemos, mas temos que confessar. Sim, ninguém nos está a ouvir. Divertimos-nos imenso com aquilo que fazemos, mas divertimos muito a sério. Claro. Mesmo a artilharia tem um regulamento de segurança. Aliás, um dos primeiros regulamentos de segurança que apareceu na criação histórica, foi também feito pelo Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida, foi o regulamento de artilharia. Exatamente. Depois disso temos o regulamento de infantaria, temos o regulamento de fardamento, portanto, e tudo isso pressupõe uma investigação e também são regulamentos com multiparticipações, nunca é uma só pessoa que faz. Pode ser uma pessoa a redigir, mas tem a participação de várias pessoas e só assim é que se consegue, e só assim é que se conseguiu até hoje, através de um trabalho de equipa muito alargado, conseguir esses resultados, sem dúvida nenhuma. Portanto, Dr. Pedro Casimiro, estamos a chegar ao fim deste primeiro programa com a tua presença, desformalizando, porque já são muitos anos. Estás convidado para a próxima edição, porque ainda fica por falar dos novos projetos da Almeida e não só, a herança do gramo. A herança, as pessoas pensam que quando se fala herança é porque alguém morreu. Não, a herança pode ser transmitida em vida. Exatamente. E temos felizmente e infelizmente para algumas, hoje também acho que nos compete, hoje não, mas no próximo programa, remeter à memória de 2 grandes amigos nossos que já não estão entre nós. Não me deixes esquecer isso. Por isso, agradeço, antes de mais nada, desejar de novo as melhoras muito rápidas ao Paulo Rezende Ribeiro, sempre a considerá-lo, e agradecer ao Pedro Casimiro pela presença e exatamente por este nível de diálogo que aqui tivemos e que penso que vamos manter no próximo programa, porque isto é uma matéria muito importante. Nós estamos a falar de recreação histórica no puro divertimento, mas estamos a falar de proteção, estamos a falar de valorização do património e de algo muito importante que já entrou também e talvez vamos falar no próximo programa, que é o turismo cultural. Sem dúvida. Portanto, são questões já estratégicas. Aquilo que começou por uma proposta há 18 anos atrás com o Dr. Costa Reis, neste momento já mudou para uma estratégia muito séria de promoção territorial. Exatamente. Pedro Casimiro, sempre a considerar-te. Muito obrigado pela tua presença. Até ao próximo programa. Até breve. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.